Oi, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Aline de História. Na atividade de hoje, eu vou estar trabalhando com vocês a página 85 e 86 no livro didático do aluno. É uma atividade correlacionada ao tema iluminismo, que outrora eu abordei. E é um tema que discutiu-se ali sobre os ideais iluministas, que tinha como lema a igualdade, fraternidade e liberdade, e como proposta a racionalidade para aquele período ao qual o antigo regime ainda imperava. Então, dentro dessa perspectiva, sabe-se que esse movimento de intelectuais teve início na Inglaterra ali pelo final do século XVII, ganhou seu apogeu na França no século XVIII e, na sequência, expandiu-se por toda a Europa. Então, nas questões que estão atribuídas aqui na atividade, eu vou estar comentando e, diante disso, vocês posteriormente vão estar respondendo e mandando feedback para mim. Combinado? Então, vamos lá. Na questão 1 da página 85 diz o seguinte: a maioria dos filósofos do iluminismo tinha uma crença inabalável na razão humana. Isso era algo tão evidente que muitos chamam o período do iluminismo francês simplesmente de racionalismo. Entre o povo, porém, imperavam a incerteza e a superstição. Por isso, dedicou-se especial atenção à educação. Os filósofos iluministas diziam que somente quando a razão e o conhecimento se tivessem difundido entre todos é que a humanidade faria grandes progressos. Era apenas uma questão de tempo para que desaparecesse a irracionalidade, a ignorância e surgisse uma humanidade iluminada e esclarecida. Vale ressaltar, turma, que esse período é um período ao qual muitos intelectuais vão vir com essa proposta da razão como base. Por quê? Porque eles vão estar questionando o antigo regime. E o antigo regime ele está atrelado aos pensamentos e propostas do absolutismo, juntamente vinculados à religião também. Por quê? Porque é um período que outrora teve estabilidade, né? E dentro dessa perspectiva, essa estabilidade entre as autoridades da época, a monarquia e tudo, a população em si, ela não tinha base para direcionar determinadas discussões. Então, a direção que se tomava para este período era muito atribuída ao que o rei absolutista, por exemplo, direcionava. Então, quando vem essa discussão desses intelectuais, esse movimento, ele vem com o intuito de dizer, olha, agora está na hora da gente fazer alguma inovação, trazer mudanças. E dentro dessa perspectiva, as mudanças estavam atreladas à educação, porque eles diziam que boa parte da população ali viviam nas trevas, porque eles não tinham esclarecimento para se posicionar. Então, diante disso, a ciência também, principalmente as ciências naturais, ela vai ganhar um novo direcionamento, e dentro desse parâmetro ela também vai ganhar muita força dentro dos movimentos dos intelectuais. Então, no texto diz assim, na questão do texto, né? O texto nos permite conhecer duas características do iluminismo. Quais são elas? Sabe-se que a principal base do discurso iluminista, apesar de ser um discurso de ideias da própria burguesia, mas ela considerou também apoio da massa, né? Então, dentro dessa massa estava também o camponês, né? E
teve também, não foi só o movimento da burguesia, foi o movimento aristocrático, foi o movimento dos camponeses. Então, ela começou a trazer dentro desse movimento apoio. Então, por isso que há um momento aqui no trecho do texto que diz assim, ó, era apenas uma questão de tempo para que se desaparecessem a irracionalidade e a ignorância e surgisse uma humanidade iluminada e esclarecida, porque a proposta, a ideia era com que todos ali pudessem, de certa forma, perpetuar com o intuito de quebrar o antigo regime, né? Não era interesse da burguesia, por exemplo, um auxílio direto ali do camponês, mas dentro dessa perspectiva era necessário sim ter o apoio do camponês, ter outros apoios que pudessem figurar no fortalecimento desse movimento. Então, há duas características do iluminismo aí que são bem fundamentais, né? Sabe-se que é um movimento de intelectuais, então vocês vão estar extraindo, né, quais são essas duas características que estão imperando nesse texto. Aí vamos lá para a questão 2. Na questão 2 diz assim, identifique a errada e corrija no caderno. Então, há 5 alternativas aqui, A, B, C, D e E. Na letra A, diz o seguinte, a razão é um valor secundário e com ela ou sem ela, os homens poderiam alcançar o esclarecimento. Veja bem, a razão para o período do movimento iluminista, né, a razão era o valor supremo. Ele era a base primordial para que ocorresse de fato as inovações que eles queriam trazer para dentro desse contexto. Então, compreender que a razão é um valor secundário, vocês vão ter que perceber se este valor secundário faz parte dos ideais e da proposta desse movimento. Se faz parte, vocês não vão mexer nessa alternativa. Mas se ela estiver incorreta, vocês vão ter que alterá-la para que ela fique dentro da perspectiva do que é de fato as ideias e a proposta do iluminismo para o período. Na letra B, a razão devia penetrar todas as atividades humanas para destruir os preconceitos e a ignorância. Então, aqui ele diz que a razão é a base de tudo, né? Então, a razão ela deve imperar em todas as atividades, em todos os pilares, para justamente deixar que todos pudessem se envolver no esclarecimento, na razão. Então, se vocês discordam dessa questão, vocês vão ter que apontar qual é a falha, qual é o erro e corrigi-la. Mas se vocês a consideram correta, então não mexe. Na letra C, devia-se duvidar de tudo o que era aceito simplesmente porque havia sido dito por uma autoridade. Por exemplo, se eu chego para vocês e coloco a minha posição a respeito do que está acontecendo agora nesse momento, que muito se fala sobre a Covid-19, por exemplo. E eu digo, olha, a Covid-19 já é certo que ela atinge uma boa parcela de pessoas que têm comorbidade, de uma maneira mais agressiva. Tá, mas isso é uma opinião minha, né? Você ainda não leu nada a respeito, não foi pesquisar, não se inteirou do que está acontecendo, então, nessa perspectiva, vocês podem gerar uma dúvida sobre o que eu coloquei, entendeu? Então, se vocês colocam uma dúvida, é porque, de fato, talvez aquilo ali, o que eu esteja dizendo, pode sim estar correto ou pode não estar. Então, vocês vão estar consultando. Então, vocês vão estar se esclarecendo. Então, a mesma coisa diz aqui. Devia-se duvidar de tudo que era aceito simplesmente porque outra pessoa havia dito que era verdade.
Então era interessante gerar dúvida. Mas será que isso daqui foi colocado para o período iluminista ou não? Se ter dúvida de algo, para alcançar a razão, eu teria que gerar uma dúvida, um questionamento? Eu teria que argumentar sobre também alguma coisa e apresentar uma nova? Entendeu? Se essa questão está incorreta, eu não mexo. Aliás, eu altero, né? Faço a correção. No caso, vocês vão fazer a correção. Mas se não, não mexe. E na letra D, todo conhecimento devia ser aberto à crítica. Então, ou seja, todo conhecimento ele deve ser pauta de discussão. Ele deve. Será que todo o conhecimento ele tem um fim? Ele diz, olha, isso aqui é concreto, é isso e acabou-se. Entendeu? Então, ele abre um leque, né? Que todo o conhecimento ele pode ser colocado à prova. Então, ele vai receber, sim, uma crítica. Mas isso daqui para o período iluminista tem sentido? Faz sentido ou não? Se não faz sentido, é necessário verificar onde é que está a falha, onde é que está o erro e corrigir. E aqui na letra E diz o seguinte: nenhuma das anteriores, tipo, todas estão incorretas. Se todas estão incorretas, vai ter que corrigir todas as alternativas, tá? Então, aqui nós vamos para a questão 3. Na questão 3, vocês vão se deparar com uma imagem. E essa imagem, ela tem um princípio iluminista que está inserido nessa imagem. Vocês vão poder estar observando que o cartaz ele mostra a imagem de um homem e ao qual a sua boca está vedada, né? Sabe-se também, turma, que no século XVIII, principalmente na França, quando esse movimento ele ganhou muita força, o lema ao qual eles abraçavam era o lema da liberdade, da fraternidade e da igualdade. Então, há uma necessidade muito grande dentro do entendimento da racionalidade, ao qual é necessário que cada um se expresse. Há necessidade que cada um tenha um posicionamento. Então, quando se observa essa faixa, né, aqui cobrindo a face deste homem, a boca, dá a entender que ele está proibido de falar, de se expressar. Então, ali vai de encontro, talvez, com a liberdade de expressão. Foi o que eu percebi. E o que vocês perceberam? Quais são outras informações que vocês podem estar atribuindo a esta imagem, né? E esmiuçando um pouco mais dentro desse contexto do iluminismo. Bora passar para a página 86. Na página 86, diz o seguinte: a qual pensador iluminista pode ser associada cada uma dessas afirmações? Então, vocês vão ver que tem a afirmação A, B, C e D, né? E cada uma dessas afirmações está direcionada a um pensador iluminista. Por exemplo, eu vou citar alguns aqui, mas vocês podem estar consultando ou na nossa videoaula ou dentro do livro didático mesmo, na própria temática. Voltaire, por exemplo, ele defendia muito a questão de uma nova perspectiva de discussão, porque ele em contrapartida, ele ia contra ele gerava algumas críticas em relação à monarquia, tá? Mas ao mesmo tempo ele defendia a liberdade de expressão. Então tanto que ele formulou as cartas inglesas, e as cartas inglesas, elas, dentro dessa perspectiva, ela engrandecia a Inglaterra, né?
os próprios, as próprias autoridades da Inglaterra. Mas por quê? Porque dentro dessa perspectiva dessas autoridades, elas abraçavam alguns ideais iluministas. Então, para o Voltaire, isso foi interessante. Tanto também é uma frase dele que é muito conhecida e ao qual ele dizia, né, que não acreditem em uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o vosso direito em dizê-lo. Ou seja, ele não criava nenhum tipo de bloqueio ao outro de se posicionar. Talvez ele não concordasse, mas ele gerava o quê? Um respeito em relação à opinião alheia, tá? Um outro também que formulou ali o contrato social. Gente, quando a gente fala contrato, lembre-se sempre do pacto, né? Sempre há partes que estão correlacionadas à junção de alguma coisa. Então, elas estão compactuando, tá? Então, se formulou ali, se fez um contrato social ao qual o Jean-Jacques Rousseau, ele dizia que o povo em si era soberano, mas que era necessário que sempre, o povo como soberano, era necessário sempre prevalecer a vontade geral. Então, em contrapartida, poderia sim ter uma autoridade, mas essa autoridade ela tinha que atender aos ideais da maioria, né? E em relação ao John Locke, por exemplo, o John Locke ele já dizia que assim, que todos nós, todos os homens, eles nascem com direitos que nos são alheios, são direitos que estão correlacionados à nossa vida, né? O direito à dignidade, o direito de eu ter uma propriedade, o direito de eu ter dentro fazer jus das coisas que cabem a mim. Mas ele fala também que se esses direitos eles fossem otorgados a outra pessoa, por exemplo, a um governo, esse governo ele tinha que atender esses direitos que me cabem. E se assim não fizessem, todos poderiam se rebelar. Aquele que se sentisse lesado teria que se rebelar. Ou seja, se revoltar. E o Montesquieu, que gerou ali, que fez uma das obras, né, que é chamada O Espírito das Leis, e ao qual ele apresentou mudanças, né, nas diretrizes, até mesmo dentro do próprio direito, né? Então, vocês vão estar extraindo, turma, essas informações dentro da própria temática, para estar conciliando as alternativas. Por exemplo, a letra A diz assim: as pessoas não são obrigadas a aceitar um governo injusto e têm o direito de revoltar-se contra ele. Quem foi que falou isso? Na letra B, posso não concordar com nenhuma palavra do que disses, mas defenderei até a morte o vosso direito em dizê-lo. Quem foi que falou? Na letra C, tudo estaria perdido se o homem ou mesmo o corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse esses três poderes. O de fazer as leis, o de executar, que mais? As resoluções públicas e o de julgar os crimes e as disputas de particulares. E a letra D, que fala sobre a vontade geral, então a essência da soberania manifestando-se por meio das participações dos cidadãos nas deliberações coletivas, bem como na fiscalização do cumprimento das mesmas. Então vocês vão estar ali pegando essas frases e associando ao filósofo correspondente, tá? Na questão 5, pede o seguinte: elabore a biografia
de um dos 4 pensadores iluministas estudados no capítulo. Então, vocês vão estar pegando, montando uma tabela, porque aqui fala assim, ó, montem cartazes, PowerPoint, isso se nós estivéssemos em salas de aula. Como não estamos, vocês vão montar essa questão 5 dentro de uma tabela. Vocês vão explorar ali os dados gerais do pensador, né, tipo nome, local de nascimento, morte, a sua principal obra e as suas ideias mais importantes, fatos curiosos da sua vida, o contexto em que viveu e como ele ajuda a entender a sua obra, né? Qual é a relação que tem com a obra e como suas ideias foram recebidas na época e como são vistas hoje em dia. Então, vocês vão montar uma tabela e vão estar respondendo essas questões, mas tire apenas um pensador, tá, turma? E na 6 diz o seguinte: o texto a seguir do historiador norte-americano Robert Danton fala a respeito da enciclopédia criada pelos iluministas franceses. Leia com atenção. É importante salientar um fato fundamental que se tornou evidente para as autoridades francesas. Tão logo o primeiro volume da primeira edição chegou às mãos dos assinantes, a obra era perigosa. Não se tratava meramente de uma coleção em ordem alfabética, de informações a respeito de tudo. A obra registrava o conhecimento segundo os princípios filosóficos expostos por Dom Alembert e no discurso preliminar. E embora reconhecesse formalmente a autoridade da igreja, Dom Alembert deixava claro que o conhecimento provinha dos sentidos e não de Roma ou da revelação. O grande agente ordenador era a razão, que combinava as informações dos sentidos, trabalhando com a faculdade ímãs, memória e imaginação. Então, turma, quando eles montaram a enciclopédia ela durou em torno de quê? Mais ou menos 20 anos para ficar pronta. Mas ali tinham estudos bem significativos, né, envolvendo a ciência e ao qual traria uma nova realidade para aqueles que pudessem ter acesso a essa enciclopédia. Então, por isso que ela se tornou tão perigosa. Por quê? Porque ela, dentro desse contexto, ela vinha trabalhando a razão, ela vinha trabalhando os questionamentos, ela impunha a ciência como uma prova inabalável em detrimento da fé, que outrora a fé que era inabalável. Mas dentro desse novo contexto, eles compreendem que a razão e os sentidos é que fazem toda a diferença. Então, vocês vão estar respondendo dentro desse texto a seguinte questão. Segundo o texto, por que a enciclopédia foi considerada tão perigosa pelas autoridades francesas da época? Então, turma, essa foi a aula de hoje. Apenas para a gente esmiuçar essa atividade, para que vocês possam estar trabalhando. Vocês vão me mandar o feedback e, em contrapartida, se tiver alguma alteração a fazer, eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Eu desejo a todos bons estudos e cuca antenada.